Senhoras e senhores, tudo bem? Sou da Todos ao Pai de Cristo, obrigado, você curtindo e você compartilhando. Vamos falar das figuras, né? O bicho tá pegando, né? O Moraes tá meio assustado, né? Eles não estão achando o Moraes para intimar ele, né? Vamos lá para o Supremo Tribunal Federal, ficar lá na frente lá, intima ele lá. O advogado disse que não sabe para onde é que ele está, né? Deve estar trancado em algum lugar lá no Supremo, né? Com medo de sair na rua. Já que não pode mais viajar, né? É, isso mesmo, não pode viajar não. Se viajar, vai ser preso. Não, cadeia. Vem para cá. Vamos falar sobre isso? Que ele deu uma decisão, falou sobre o Eduardo Bolsonaro, e por final nós vamos falar do Trump e Lula. O bicho está pegando também ali entre os dois ali. Bora? Bora lá, falar dessas figuras aqui. Não? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Curta, compartilha, vamos para cima, se inscreve nesse canal. O ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que já tem previsão de voltar ao Brasil. Vai ser em outubro, hein? Em outubro. Depois, o PL disse agora há pouco que está esperando que o Eduardo volte depois do julgamento do pai, né? Que pode ser em setembro. Então, se o pai for condenado, e faz sentido a ideia do PL, tá? Se o pai for condenado, o Eduardo volta para assumir, entre aspas, o lugar do pai, né? Sim, vocês entenderam? O protagonismo, né, ali, e aí, daí para frente, vão lutar para o quê? Lutar para poder. O Eduardo, né, pessoal, ele assumir o protagonismo, né, e aí vai lutar para o Eduardo já assumiria essa posição de Bolsonaro hoje, que está, né, fazendo essa correria toda pelos estados, e, ao mesmo tempo, tentando reverter a elegibilidade. Mas, ao mesmo tempo, já preparar o Eduardo Bolsonaro, pelo que eu vi hoje, então, sobre o PL falando, eles preparam um segundo cenário já para o Eduardo, não é isso? Enquanto também luta para derrubar a inegibilidade de Bolsonaro, beleza? Então, o ministro já está de olho nele, e o ministro disse o seguinte, ó, que o deputado, segundo o próprio ministro, continua adotando medidas para interferir e embaraçar o andamento da ação penal, na qual o pai do parlamentar, né, é réu. Segundo o despacho de Moraes, tornado público, hoje, agora há pouco, uma postagem do perfil de Eduardo Bolsonaro. Olha aí, pessoal, e olha o perfil das pessoas, ele fica vigiando. Feito no dia 29, né? Foi feito no dia 29 aqui, e ele está de olho, né? E ele está de olho. Vamos lá. Ele está de olho na postagem, quer ver? Ó. Espera aí um pouquinho, que eu só estou preparando aqui. Vamos lá. Olha o que ele está olhando aqui. Uma postagem no X de Eduardo Bolsonaro feita em 29 de junho. 29 de junho, do mês passado, final do mês passado, né? Durante a manifestação do ex-presidente da Avenida Paulista, em São Paulo, evidencia a tentativa do parlamentar de influenciar o processo do pai, que responde ali, né, no próprio Supremo. Aí eu tenho aqui a publicação. Na publicação, Eduardo divulgou um vídeo no qual o deputado Gustavo Gayer fala em inglês e criticando as investigações com um recado para todos lá fora que estão nos escutando. Para Moraes, os investigados permanecem praticando conduta com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento do processo, que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais. E aí, eu tenho aqui
o vídeo que o Moraes captou o vídeo, eu não vou soltar o vídeo, claro, mas tá aí, ó, esse vídeo aí, que o Guy fala, né, em inglês ali, junto de Bolsonaro, na Paulista. E o ministro assistiu o vídeo, mandou baixar o vídeo e colocou no processo. O ministro determinou que o vídeo seja incluído, olha, ó, no inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro por crimes de coação, obstrução de investigação de organização criminosa e tentativa de abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito. Então, você vê que o Moraes, ele assiste as lives, ele assiste tudo, pessoal. Ele manda o povo vigiar, faz os cortes ali e entrega para ele. Moraes também solicitou agora há pouco, ó, que a PGR se manifeste sobre o caso. Ó, o deputado está atualmente nos Estados Unidos sobre, né, a gente já sabe. E Moraes também prorrogou por mais 60 dias a investigação da Polícia Federal. Então a polícia, não te falei que ele ia prorrogar? Tá aqui, ó. Contra o Eduardo. A decisão publicada na segunda-feira é justificada pela necessidade de prosseguimento das investigações com a realização de diligências ainda pendentes. Na quinta, dia 3, a PF havia pedido mais tempo, né? Tá. Nesse inquérito, a PF ouviu Bolsonaro. Tá. Aqui está envolvendo o dinheiro aqui, peraí. A PF ouviu o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, uma vez que ele seria o responsável por manter financeiramente o filho nos Estados Unidos. Em sua oitiva, Bolsonaro afirmou que mandou 2 milhões de reais para o filho. O dinheiro, diz ele, foi transferido em 13 de maio por meio de um Pix, pontuou, ainda que o valor tenha origem dos 17 milhões que vocês mesmos, né, doaram para ele, para o Jair Messias Bolsonaro, né? Mas até nisso, né, ele está implicando aí com ele. Mas a sanção dele está chegando. Olha aqui, ó. Olha a sanção aqui. Aqui, ó. Sanções via Lei Magnitsky e via International Emergency Economic Powers Act, IEPA, na sigla em inglês. A IEPA prevê restrições contra indivíduos ou entidades que, na visão dos Estados Unidos, prejudiquem a economia norte-americana. Já a Lei Magnitsky é destinada a pessoas acusadas de corrupção e de violação de direitos humanos. Auxiliares de Trump acreditam que, na esfera burocrática, sanções via IEPA podem ser aplicadas de forma mais célere. Em ambos os casos, seja via IEPA ou via Lei Magnitsky, as punições ocorrem por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FEC, na abreviação em inglês. Esse órgão pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável por administrar e aplicar sanções econômicas e comerciais contra países, indivíduos e entidades estrangeiras que representem ameaças à segurança nacional, à política externa ou à economia dos Estados Unidos. Inicialmente, Moraes entrou na mira da Casa Branca por determinações no STF envolvendo redes sociais como o X, antigo Twitter. Nesta segunda-feira, Donald Trump também acusou o judiciário brasileiro de promover perseguição a... Tá aí. É o vídeo que nós recebemos, né? É só esse aí. E nós temos um outro agora, quer ver? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente dos Estados Unidos saiu... Aliás, vou falar de Donald Trump, mas já eu chego nessas questões da Rússia, tá? Porque agora é uma outra pegada, que é o que diz respeito... Pronto, aqui, ó. Trump repete mensagem de apoio a Bolsonaro e fala em caça às bruxas. Ele saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque são parceiros políticos, então isso ocorre novamente, dele sair em defesa. É uma nova publicação que ocorreu na rede social Truth. Trump voltou a criticar os processos enfrentados por Bolsonaro no Brasil. Ou seja, nós temos um movimento político, né? Que é um político que está defendendo o outro. Junto à mensagem, o presidente americano repostou uma outra publicação. Estão vendo? Porque ele está fazendo referência à publicação de baixo.
onde afirmou que Bolsonaro está sofrendo um ataque político, semelhante ao que ele diz ter enfrentado nos Estados Unidos, porque Trump teve e ainda tem muitos problemas na justiça. Ele também afirmou que o que está acontecendo é uma caça às bruxas. As publicações ocorrem em meio a uma escalada de tensão entre Donald Trump e o Brasil. Bom, Donald Trump e o mundo, né? Porque está com vários desafios espalhados aí por todo o planeta, e a gente sabe que desde o processo eleitoral você tem o atual brasileiro que se colocava ali apoiador de Kamala Harris, por exemplo, que era a vice e tornou-se a candidata, e que Jair Bolsonaro tem proximidade com o Donald Trump, tanto que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi morar nos Estados Unidos, colocou-se, enquanto estava aqui, até à disposição, queria ser o presidente da Comissão de Assuntos Exteriores dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados. Então, é um movimento político brasileiro muito conectado com o movimento político dos Estados Unidos, e Donald Trump repetiu a mensagem de apoio a Bolsonaro e falou em caça às bruxas. Aí. E agora, me parece que já tem uma possível data, é isso? Vamos ver aqui. Donald Trump repetiu a mensagem de apoio a Bolsonaro e falou em caça às bruxas. Por falar em Donald Trump, eu vou te contar o seguinte, que o ex-assessor e aliado do presidente Donald Trump, o Steve Bannon, disse que o republicano está aborrecido com o processo contra Jair Bolsonaro. Ou seja, é mais um assunto envolvendo Donald Trump e Jair Bolsonaro. Segundo o Bannon, a Casa Branca deve impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. A declaração de Bannon, tá aí, ó. A declaração de Bannon foi dada em entrevista ao portal UOL. Segundo o relato, o presidente americano considera inaceitável o julgamento de Bolsonaro, que é réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Bannon afirmou que Trump está convencido sobre aplicar sanções a Alexandre de Moraes, e essas medidas, ainda de acordo com o ex-assessor, podem vir dentro de semanas. E Donald Trump repetiu a mensagem de apoio a Bolsonaro e falou em caça às bruxas. Então tá aí. Pelo que eu estou vendo, Donald Trump está apertando. São duas publicações da mesma semana. É o presidente dos Estados Unidos. Né? Não ia ficar publicando o tempo inteiro um mesmo assunto. Nós estamos chegando aí já na reta final sobre isso. Eu acho que estão preparando um bote certeiro para, né, fazer a coisa bem feita, para depois não ser desfeito, né? Fazer logo bem feito. Então, a gente vai esperar. Isso vai respingar no Lula também. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Que o Lula, ele vai se mexer, porque porque o Lula e Moraes são aliados. São aliados. O Lula, quando vê ele, dá uns tapinhos assim, ó. Já viu? E aí, o Moraes vai chegar pro Lula e falar assim, Lula, é o seguinte, meu amigo, e aí? Eu tô na pior aqui, camarada. Eu tô enjaulado. O que você vai fazer aí, dentro das possibilidades, para você me tirar dessa enrascada que eu entrei para poder te ajudar? Isso é importante a gente saber, né? A gente ficar ligado aqui. Vai acontecer alguma coisa. O Lula vai ter que se mexer, que por enquanto eles foram perguntados, os ministros, sobre o que iriam dizer sobre a primeira postagem, a segunda ainda não, foi ontem. Mas a primeira postagem, os ministros, não, isso é um problema do Lula, é diplomático, saíram fora. Uai, ministro, vocês se metem até em chocada de galinha, né? Quem fica com os ovos. Agora, o Donald Trump faz uma publicação para deixar o Bolsonaro em paz. É quem que perturba o Bolsonaro? É vocês. Diretamente a vocês. Falou até o CPF. E aí vocês falam que não é com vocês? Está fingindo que está dormindo? Só sei que isso vai cair no colo do Lula. O Lula vai para cima. Com unhas e dentes, mas aí vai ser a cartada final para o Lula também. Tá? E eu estou ouvindo o zum aí que isso pode ter impacto até nas eleições de 26. Tá? Se for do jeito que está, os Estados Unidos podem não reconhecer aí o resultado das urnas de 26. Marcelo, mas se isso acontecer, isso é ruim para o Brasil? Péssimo. O Brasil é independente. Nada disso, tá? Nada disso. Se os Estados Unidos fechar, meu irmão, a parceria com o Brasil já era.
nós começamos a ficar isolados do mundo e começa a virar Cuba. Na verdade, já começou, né? Então, os Estados Unidos não reconhecendo, aí nós temos depois a Argentina, El Salvador, e aí vai sucessivamente. Começamos a ficar isolados e a cobra começa a fumar, meu irmão. Então, pode respingar no Lula? Pode, né? Então, as eleições de 26, você pode ter certeza, tá? Pode ter certeza. Vai ter impacto, sim, e já está acontecendo nesse momento. O Moraes está uma loucura. E o Eduardo Bolsonaro, ó, postou aqui agora já sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, abusa do poder e ameaça empresas americanas caso não cumpra suas ordens ilegais fora do Brasil, né? Ele fez umas postagens aqui sobre, mais uma vez, o Moraes dando ordens a empresas, tá em inglês aqui, deixa eu ler para vocês, tá? Mais uma vez, ele se metendo aonde não cabe ele. Se permanecer em liberdade, Moraes, como sempre, violará cada vez mais a jurisdição de outros países. Ele está, basicamente, desafiando, né, os Estados Unidos. Pensa bem, cara, né? Um ministro só desafiar os Estados Unidos da América. Cara, isso para mim é tão surreal, você ter que viver um negócio desse, você ter que olhar para um negócio desse e falar assim, gente, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Para onde estão levando o nosso Brasil? Primeiro liberaram o pé de alface, e se vai, se vai. Gente, eu falei assim, gente, e daqui 5 anos? Preso há 7 meses, Braga Neto já teve 5 pedidos de revogação de prisão negados, tá? E um ignorado. Ele não solta o Braga Neto. Não solta de jeito nenhum, tá? Não solta. Vamos ver o que acontece aí com o general Braga Neto. Marcelo, a sanção do ministro Alexandre de Moraes pode chegar quando? Pode chegar hoje. O Donald Trump, da guerra, ele falou 2 semanas. Quando foi 2 dias, ele foi lá e bombardeou e acabou com aquilo tudo. Só quero te dizer uma coisa, irmão. Alguma coisa vai acontecer. Pode ter certeza que eu estou falando. Alguma coisa vai. E nós estamos também na iminência da anistia, né? Da anistia. O recesso está batendo a porta. Hoje já é quarta. Amanhã já é quinta. Amanhã já não tem mais quase expediente lá na Câmara dos Deputados, né? Pouca. Sexta, ninguém trabalha. E aí nós só temos... Olha aqui para mim, pessoal. É muito sério o que eu estou falando. Nós só temos aí terça, quarta e quinta da semana que vem, né? Terça, quarta e quinta. Isso aí. Deixa eu olhar aqui. Mas é isso mesmo. É terça, quarta e quinta da próxima semana que eles vão trabalhar. Depois já era, filhote. Depois já era. Não tem mais. Anistia aí, ó. É isso aí. Terça, quarta e quinta. E aí, depois disso, acabou. Não tem mais plenário, não tem mais. Então, se a anistia não for julgada agora na próxima semana, ou talvez hoje à noite, ou à tarde, não sei, acabou, filho. Só depois do dia 1º de agosto. E 1º de agosto em diante, nós vamos ter aqui a internet e o sistema todo voltado ao julgamento do capitão, né? Do Bolsonaro, do Ramagem, do Torres, do Cid,
e outros, né? Do Braga Neto, do Heleno, todo mundo junto, a ser julgado em agosto. Deu para entender? E eles adoram quando tem uma coisa assim, muito séria sendo julgada, que aí eles vão lá e passa outra, esquece, é sempre assim. Então, irmãos patriotas, a gente tem muito pouco tempo para poder lutar, muita coisa para fazer em muito pouco tempo. Vamos à luta? Vamos lutar pela anistia? Eu estou aqui, pessoal, voltei para o meu estado, eu estive em Brasília essa semana, eu voltei para o meu estado, eu estou em contato, em conexão aqui com o Coronel Meira, e se for preciso, eu volto para Brasília de novo. Se for pautada a anistia, eu vou voltar para Brasília de novo. Eu quero estar presente nesse momento histórico do nosso país, tá? Vamos lutar junto. Forte abraço, curta, compartilha.